Hey guys, e aí pessoal? How are you doing? E aí, tudo bem? So, let's record another video. Vamos gravar outro vídeo. Hoje nós vamos estudar uma palavrinha muito importante chamada it, né? É um pronome que pode significar ele ou ela, né? Mas não é usado para pessoas, porque a gente sabe que ele é he e ela é she, right? There are many situations in which we can use it. Há muitas situações que nós podemos usar it, e esse é o foco de hoje. So, without further ado, let's get going. Então, sem mais delongas, vamos lá. Tá uma bagunça minha mesa, mas a gente se organiza, né, gente? É assim mesmo. Bom, quando eu quero perguntar quantas horas são, né? Como que eu faço? Eu pergunto, what time is it? Quantas horas, né? Eu utilizo o it, né, para fazer pergunta. What time is it now? It's 10:30. Ou seja, 10:30 da noite, né? Aqui eu não falei que é da noite, mas eu só tô falando que é 10:30. Right? It's 10:30. Eu usei o it para responder. Let's suppose you are playing video games. Vamos supor que você esteja jogando videogames. Eu estava jogando, by the way. I was playing my video game. And then you ask, you say, I have to leave. Então você fala, eu tenho que sair. Você fala, no. Don't leave, it's early. Não saia, não vai embora. Está cedo. Então, eu uso it is ou it's early. It's time to go to bed. Ok? A father says to their children. Um pai fala para suas crianças, para seus filhos. It's time to go to bed. É hora de ir para a cama. Então, o que eu posso concluir aqui? Eu uso o pronome it para expressar tempo. Time. É usado para expressar tempo. É usado também para expressar previsão do tempo. Right? Weather forecast. Previsão do tempo. Ou alguma... Como que o tempo está hoje, né? Oh, it's sunny. Está ensolarado. It's sunny today. Está ensolarado hoje. It didn't rain last week. Não choveu semana passada. Então, assim, respeitando os devidos tempos verbais, né? Porque aqui, por exemplo, é presente simples. Today é hoje. Last week, semana passada. Então, eu usei o passado simples. Didn't, na negativa. Vamos ver algumas expressões típicas usadas para previsão do tempo. Por exemplo, fog é neblina, tá? Em inglês. Quando eu falo foggy, quer dizer que é o tempo neblinado, né? Como neblina, você não consegue ver, com baixa visibilidade. Foggy. It's foggy. Está neblinado. Eu não sei como que se traduz, mas como fog é neblina, foggy é um tempo que suscita ou que tem neblina. Sun é sol. Sunny, ensolarado. Então, você transforma em adjetivos, né? Você transforma nomes em adjetivos. Por exemplo, wind, nós já vimos wind. Wind é vento, windy é um tempo com vento, né? São adjetivos. Wind é substantivo, você acrescentou y, virou adjetivo. Tem alguns que você nem acrescenta, você não acrescenta... tem outro que você acrescenta y, que é cloud. Cloudy. Cloud é nuvem, cloudy, nublado, né? Então, para todos eles, você pode usar it is, it isn't,
It isn't foggy, it is windy, it is sunny e por aí afora. Então, como se trata de weather, de tempo, eu uso it, né? Para expressar essas palavras. Tem outras palavrinhas também, outros adjetivos relevantes, mas que não são, que não terminam com Y. Por exemplo, hot é quente. What's the opposite of hot? Qual que é o contrário de quente? Frio. Cold. Hot, cold. Another word that you want to say that the weather is nice. O tempo está bom, o tempo está legal. Aí você pode falar, oh, it's fine. The weather is fine today. Or the weather is nice. Né? Você usa um adjetivo para qualificar essa previsão do tempo. Oh, the weather is dark. O tempo está escuro. You have dark clouds. O tempo está, né, com nuvens pretas, enfim. Você pode se referir também à questão da neve, né? It doesn't snow in Rio. Não neva no Rio de Janeiro, né? It doesn't snow in Rio, por exemplo. Certo? Eu usei it. Então, para todas essas situações, eu uso it. Aí você me pergunta, eu posso usar também o there is e there was. Lembra do there is, there was? There is é o verbo haver ou existir, né, em inglês. E there was é no passado. Como a gente se refere à previsão do tempo somente com it, você não passa para o plural, né? Da mesma forma aqui, gente, quando você se refere a tempo, é invariável, você vai usar it, is em todas as situações, ou it was, né? Ou seja, sempre no singular. E aqui também, sempre no singular. Quando eu falo assim, there was wind in the morning, por exemplo, havia vento de manhã, né? Eu estou caracterizando uma previsão, o tempo como ele estava. Então, se eu quero dizer que há ou havia alguma característica referente à previsão do tempo, eu vou usar there is ou there was, né? There is no presente, there was no passado. There is a lot of rain now. Ou seja, há muita chuva agora, né? There is a lot of rain. Que é diferente de eu falar, por exemplo, it rains in December. Chove em dezembro, né? Aqui eu usei no presente porque eu estou me referindo a um fato ou algo que geralmente acontece, né? It rains in December. Aqui não. Aqui eu estou falando de algo circunstancial. Havia ou há em algum momento, né? There is a lot of rain now. Há muita chuva agora. There was wind in the morning. Havia vento de manhã e por aí afora, né? Ok, so far so good. É possível também a gente usar o it's ou it is com uma série de adjetivos, né? It's terrible to wake up early. Don't you agree? É terrível acordar cedo. Aqui, gente, é como se fosse assim, it's terrible. What is terrible? To wake up early. To wake up early é como se fosse o sujeito, subject of the sentence. Né? Acordar cedo é terrível, né? É como se fosse uma inversão de sujeito e objeto. Another example. It's safe to fly. É seguro voar, né? It's safe. Of course, there is a probability to have an accident, but it's less likely. Existe a possibilidade de você ter um acidente de avião, mas é menos provável, né? It's safe to fly. É seguro voar. Oh, it's nice to have you here.
É bom ter você aqui, né? It's nice to have you here. It's impossible to understand this lesson. É impossível entender esta lição. Of course, this is false, right? In this case. Esse é um exemplo, né? Essa lição é perfeitamente possível, né? Eu acho que é uma das lições mais fáceis que a gente está vendo. Um dos vídeos mais fáceis. Mas, one of the easiest lessons I have ever recorded. Um dos vídeos mais fáceis que eu já gravei. It's easy to get there, right? You are asking for directions and the other person says, it's easy to get there. Você está pedindo direções, né? Você não conhece o lugar. Aí você pergunta, como que eu chego ali? Né? Aí você fala, oh, no big deal, it's easy to get there. É fácil chegar lá, né? It's dangerous to go out late at night. É perigoso sair tarde na noite, right? At least here in Rio de Janeiro, it's dangerous to go out late at night. Né? Aqui no Rio, pelo menos, não é muito recomendável, right? Another example, it's safe it's safe to drive during the day. É seguro dirigir durante o dia, right? Então, observem que eu usei uma miríade de adjetivos com it's ou it is, né? Deixa eu ver se tem mais. It's expensive. You ask the price of a product and the clerk says, oh, it's expensive. Você pergunta o preço e o vendedor fala, isso é caro. Na verdade, ele não vai falar isso, é você que vai achar caro, né? The clerk says a price, né? O vendedor fala o preço e você pensa, and you think, oh my God, this is very expensive. It's expensive. É caro, né? Playing games is wonderful. Jogar jogos, né, videogame, é maravilhoso. Ou it is wonderful. Certo? Eu posso usar o it também. Is it true that you're leaving? É verdade que você está saindo, né? Tá indo embora. É nesse sentido, né? Is it true that you're leaving? É verdade que você está indo embora. Eu também uso o it. Então, moral da história. O it, ele é usado em todas aquelas situações que você acha que não tem sujeito, né? Que tem em português a gente tem a questão do sujeito indeterminado ou do sujeito inexistente, né? É comum. Sujeito indeterminado também é bastante comum. Em inglês, você não começa uma frase com verbo sem quaisquer sujeitos, porque assim, você não tem uma desinência verbal que denote, que demonstre qual que é o tempo verbal. Por exemplo, eu falo assim, acordei cedo, né? Em português, eu não preciso do sujeito para eu entender que acordei se refere a eu, porque a desinência verbal, ela é típica de primeira pessoa do singular, né? Agora eu falo assim, em inglês eu tenho que falar I woke up early. Eu não posso começar a frase com woke up early. Então, da mesma forma, quando você utiliza adjetivos para qualificar, quando você quer se referir à previsão do tempo, ou quando você quer se referir a tempo, hora do dia, enfim. Todas essas situações que nós vimos hoje,
você precisa de usar it. It is. Né? Em português você fala assim, choveu ontem. Né? É um fenômeno da natureza, né? Não tem, no caso aqui, não tem sujeito. Né? E só tem, já começou com verbo. Em inglês, se eu quiser falar que choveu ontem, eu tenho que falar it rained yesterday. Aqui é N, tá, gente? N de naná. N de no. Entendeu? Então, por isso, olha, em inglês você sempre vai ter que começar com alguma coisa. Então, você tem que avaliar bem a frase. E assim, inglês para português, ou português para inglês, no início você vai fiando na tradução, mas à medida que o tempo passa, você tem que desvencilhar da tradução e entender a lógica do idioma inglês, né? Que não é exatamente a mesma do português, mas no início é necessário ter essa ancoragem para você construir, até que você construa o seu vocabulário, né? A sua linguagem, né? A sua enciclopédia. Okay, people, so that's it. I hope you had lots of fun as I did. Espero que você tenha se divertido, como eu me diverti. Next lesson we will study something else, ok? Próxima lição vamos ver outro tópico. Bye, bye.